Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. São Tiago, capítulo 1, verso 17. Amados ouvintes, quando se pensa em boa dádiva, em dom perfeito, analisando naturalmente, pensa-se somente em coisas como progredir na vida, ter bastante saúde, gozar bastante dos prazeres, deleitar-se bastante, aproveitar a vida, entre aspas, aqui na terra. Mas, analisando espiritualmente, nós vamos encontrar que a boa dádiva e o dom perfeito que vem do alto descendo do Pai das luzes excedem todas estas coisas que o homem natural pensa e busca com diligência. O homem busca a Deus, se humilha diante de Deus, ora, sacrifica-se em busca de boas coisas, de boas dádivas, de bênçãos aqui, terrenas. Mas vamos pensar um pouquinho naquele homem que se separa, naquela mulher que se separa para buscar de Deus a dádiva espiritual, o dom perfeito, que é o Espírito Santo da graça, que é a própria vida de Cristo. Nós conhecemos no livro de Samuel, logo nos primeiros capítulos, o caso de Ana, sua mãe. Ana era esposa de Elcana, e Elcana, por sua vez, tinha duas esposas, Penine e ela, Ana. Mas Ana não tinha filhos, enquanto que Penina tinha filhos. E por isso ela era humilhada, ela carregava um opróbrio, contraste com os dias em que estamos vivendo. Ela carregava um opróbrio porque não tinha filhos. Jesus Cristo virou para aquelas mulheres que choravam e lamentavam enquanto ele carregava sua cruz e disse para elas: não choreis por mim, ó filhas de Jerusalém. Antes, chorai por vós mesmas e pelos vossos filhos. Porque vão chegar dias em que vão dizer: bem-aventurados seios que não amamentaram, os ventres que não geraram, que não conceberam, bem-aventuradas mulheres que não trouxeram filhos ao mundo. E o profeta diz que isso está se cumprindo agora. Ela se torna bem-aventurada socialmente. Por quê? Gerar filhos, dar luz filhos, isto faz com que os seus seios cumpram a sua missão aqui na terra.
que é amamentar, ao invés de servir para provocação, para sensualidade. A mulher que gera filhos, naturalmente, tem que aplicar os seus seios corretamente. Os seus ventres não podem gerar muitos filhos, porque logo elas perdem a forma. E por isso, então, tornam-se bem-aventuradas se não têm filhos. Tornam-se bem-aventuradas socialmente falando. Ficam parecendo muito com a filhinha única, ou com aquela segunda ao máximo, sempre misturando-se com a filha, sempre parecida com a filha. Isto é o que lhe agrada. Esta é a dádiva que elas estão buscando, falando das mulheres naturais, que não têm buscado o dom perfeito do alto, não têm buscado a Cristo. Mas isto é problema delas, não é certo? Cada um responderá por si mesmo. Mas Ana estava desejosa. Ela estava amargurada, terrivelmente amargurada. Ela queria dar à luz filhos. Ela desejava de coração e anelava de tal maneira que buscava a Deus, chorava diante do Senhor. Quando a pessoa deseja uma coisa, ela busca aquilo por todos os meios. E quem busca, acha. Quem pede, recebe. E Ana estava chorando por uma coisa que somente Deus podia lhe conceder. Por quê? Ela estava desejosa de um filho. E a sua condição física não lhe permitia ter um filho, normalmente falando. Tinha que haver um milagre, tinha que vir algo de cima, tinha que vir algo de Deus, do Pai das luzes. Então aquele filho seria uma boa dádiva. Não seria um filho que nascia sob murmuração, com nojo do esposo. Não seria um filho que viria mais como uma cruz, uma gestação como cruz, como motivo de murmúrio, de lamentação, de nervosismo, mas seria uma gestação feliz, alegre, porque era a satisfação do seu âmago, da sua alma, das suas entranhas, era a resposta das suas lágrimas, do desejo de seu coração, era a resposta do seu desespero, era o filho. Então aquele filho era uma boa dádiva, aquele filho era um dom perfeito. Eu sei que Deus responde às orações, mas vamos nos amiudar um pouquinho, encolhermos, encurvarmos diante de Deus nesta hora e pensarmos como que o mundo cristão está desejando o Filho, está desejando Cristo em si hoje. O verdadeiro evangelho serve para murmuração, é para crítica, lamentação. Mulher é um tipo da igreja, e veja quando elas estão enfrentando uma gestação, como se tornam exigentes, nervosas, e lamentam a ponto de chegarem a extremos criminosos. Não é assim que a igreja tem feito com Cristo, com o Filho? Veja só, irmãos, a ponto de expulsá-lo de dentro de si, porque suportar uma fé mesclada com o mundo é agradável. Suportar um credo, um dogma,
Isto até pode ser para o homem natural, mas ter Cristo dentro de si, ter a verdadeira palavra, ter um verdadeiro evangelho, depende de desejar, anelar. Então vem o salmista e diz: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. O que deseja o meu coração em relação a esta vida que eu tenho aqui na terra? Desejo eu uma mortificação? Desejo eu a vida de Cristo em mim? Saibamos todos nesse instante, com bastante consciência, que quem deseja Cristo está desejando mortificação, perder a forma. Perder a forma é ser uma mãe, é amamentar, é sofrer dor de partos, desejar a Cristo verdadeiro em si, é desejar ser rejeitado pelo mundo, perder toda a atração do mundo, toda a sensualidade, é viver como as santas mulheres que fazem profissão de fé, profissão de servirem a Deus. Eu acho que isto deve nos fazer calar nesse instante. Quando Deus está nos falando, o melhor que o homem faz é calar e dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim. Como tenho eu anelado a Cristo? Um Cristo que vem se associar com os meus programas carnais, que vem soprar vela de bolos de aniversário com corrupção, com mundanismo para mim. E Cristo que vem beijar meus filhinhos. E Cristo que vem estar nos meus casamentos. De um Cristo que venha partir bolo, que venha fazer velório com os mortos, que morre entre os mortos, que venha bater nos meus ombros. Esse é o Cristo que eu estou querendo? Ou é um Cristo com a zorrague na mão? Um Cristo separado ali no deserto? Um Cristo autêntico e verdadeiro, com olhares de misericórdia na verdade, porém austeros. Um Cristo que diante dele a mulher se envergonha de sua nudez. Um Cristo que diante dele o homem se envergonha de seus pensamentos corruptos, de suas cobiças, de seus adultérios. Quem quer esse Cristo? A um outro Cristo vocês podem chamar de chefão, mas a este verdadeiro Cristo vocês teriam que renunciar-se a si mesmos, tomarem a cruz, passarem por um nascimento e passarem por uma dor de parto. O profeta desta era, na mensagem O Sinal, ele diz, numa frase poderosa, gloriosa: então já não há condenação. São livres de pecado, livres do cuidado do mundo, livres das boas dádivas, livre das boas dádivas para os homens naturais. E os homens estão dando tudo pelas boas coisas, dando tudo pelo progresso. Por causa do progresso, desconhece a Bíblia, desrespeita a ordem do Senhor, desrespeita, desconsidera as Escrituras, desrespeita a fé daquela moça que propõe viver como ensina as Escrituras. Passa por cima de tudo. Vamos, mundo, continue no seu progresso.
sabendo que o mundo de Noé foi mais civilizado do que você, teve mais progresso do que você, porque até hoje ele mantém uma múmia intacta, perfeita. Até hoje ele tem tintas que o mundo de hoje não tem, substâncias. No entanto, o que virou petróleo que está saindo nos escapamentos dos carros aí hoje. O que virou o mundo do dia de Noé? Virou fogo, virou combustível. Se a civilização dos dias de Noé não impedir o juízo, a civilização do século vai impedir o fogo descer sobre ela? Não, não e não. Assim diz o Senhor. Porque se toda boa dádiva, todo dom perfeito desce dos céus, também a chuva desceu dos céus para acabar com aqueles ímpios. Toda boa dádiva, todo dom perfeito desce dos céus perfeitamente. Por isso o sangue de Jesus Cristo, não de uma segunda pessoa, foi do próprio Deus. Atos 20, versículo 28. A igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue, então, desceu do céu. O segundo batismo que ela sofre, sangue, o sangue de Cristo. Mas logo, a boa dádiva, o dom perfeito virá do céu, fogo. Fogo! Fogo! Isso está escrito nas Escrituras. Está escrito, e é assim diz o Senhor, que a terra que agora existe está reservada como um tesouro para o fogo, e a estas alturas os filhos de Deus e a própria natureza diz: ora vem, Senhor Jesus. Oh Senhor, queima logo. Já que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem dos céus, então não há coisa melhor para a natureza, não há coisa melhor para os filhos de Deus, numa era como essa que estamos vivendo, do que a boa dádiva do fogo que vai purificar essa terra. Mas já não há condenação, por isso não tememos proclamar isto. Já não há condenação para aqueles que estão livres dos cuidados do mundo. Já não há condenação para aqueles que têm sido batizados em um espírito, em um corpo. Já não há condenação para aqueles que têm recebido o Filho, têm se mortificado por causa do Filho. Quem é o Filho? É Jesus Cristo. Negue-se a si mesmo, tome o Filho, receba a palavra, receba o Espírito Santo em você agora. Receba o nome de Jesus. O nome de Jesus Cristo está aqui agora. É a sua palavra, é o Espírito Santo em você. Precioso e sem igual. Nós rogamos ao Pai das luzes, de onde procede toda boa dádiva, todo dom perfeito, que cele esta mensagem no coração da Ana, isto é, da pessoa que clama e chora e se humilha pelo Filho de Deus, pelo Espírito Santo em si. Ó Senhor, concede o dom perfeito, que é o Espírito Santo na alma, não somente na carne, mas na alma de cada um que anela com desespero por esta gloriosa bênção. Em nome de Jesus Cristo, nós te suplicamos, ó Pai. Amém, Senhor. Amém.